Imagine uma linha de produção que nunca dorme, onde a precisão não é medida em centímetros, mas em milímetros e em décimos de grau. Uma operação capaz de entregar dezenas de milhares de unidades por hora, sem pausa, sem improviso. Aqui, biologia, química e mecânica de fluidos trabalham juntas para criar um dos alimentos mais reconhecíveis do planeta. O que parece apenas um cilindro simples de carne é, na verdade, um triunfo da estabilidade química, da automação de alta velocidade e do controle térmico absoluto. Nada aqui acontece por acaso. Na natureza, a carne é fibrosa, irregular e instável. Transformá-la em um produto uniforme, seguro e repetível exige muito mais do que culinária, exige engenharia. Antes de continuar, vai ajustar uma expectativa comum. Este não é um processo improvisado, é exatamente o oposto disso. Bem-vindo ao canal Hipercurioso, onde exploramos a engenharia, a ciência aplicada e a inteligência por trás das coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje vamos desmontar, etapa por etapa, a arquitetura de processos por trás da fabricação industrial da salsicha. Há mais de 3.000 anos, civilizações como babilônios e romanos já enchiam intestinos de animais com carne moída, sal e especiarias. Não era gastronomia, era sobrevivência. O sal, a fumaça e o cozimento eram barreiras rudimentares contra o tempo e os micro-organismos. O que começou como uma solução artesanal evoluiu lentamente. Séculos depois, a necessidade não era apenas conservar, mas repetir, produzir milhões de unidades idênticas, seguras e previsíveis. É aqui que a tradição dá lugar à engenharia moderna. Tudo começa na recepção da matéria-prima. Ao contrário do mito popular de que qualquer coisa entra, a indústria moderna opera sob protocolos rigorosos de padronização. O maior inimigo aqui não é a falta de ingredientes, é a variabilidade. Utiliza-se uma combinação precisa de carnes bovina, suína ou de aves. O fator crítico não é a espécie, mas a proporção matemática entre músculo e gordura. Pouca gordura gera um produto seco e quebradiço. Excesso de gordura causa colapso estrutural durante o cozimento. Antes mesmo das máquinas serem ligadas, engenheiros de alimentos já definiram essas proporções. A carne chega resfriada ou congelada, mantida abaixo de 7 graus Celsius. Não por capricho, mas porque temperatura é uma variável microbiológica e mecânica. A ideia de que a salsicha é feita de restos nasce fora da fábrica. Dentro dela, o que não atende ao padrão simplesmente não entra no processo. O primeiro estágio mecânico é a moagem. Grandes moinhos industriais, conhecidos como grinders ou wolf, utilizam fusos helicoidais que empurram a carne contra discos perfurados de aço temperado. As lâminas giram com torque constante, fragmentando o músculo e aumentando drasticamente sua área de contato. Aqui não se busca textura final, busca-se controle. Cada milímetro do furo do disco influencia o comportamento da carne na próxima etapa. Agora entremos no coração da fábrica. Se a moagem fosse suficiente, o resultado seria um hambúrguer. A salsicha exige algo diferente, uma emulsão carne estável. Dentro das cutters ou cortadoras de bacia, lâminas giram até 5.000 rotações por minuto. A força de cisalhamento rompe fibras musculares, libera proteínas e fragmenta a gordura em gotículas microscópicas. Esse processo gera calor por atrito. Se não fosse controlado, a carne cozinharia ali mesmo. É por isso que gelo em escamas é adicionado. O gelo cumpre duas funções críticas. Absorve calor mantendo a massa abaixo de 12 graus Celsius e fornece a água necessária para a emulsão. Neste ponto entram o sal, os fosfatos e os temperos. O sal não é apenas sabor, ele extrai uma proteína chamada miosina. Essa proteína age como uma cola biológica, envolvendo gordura e água em uma matriz estável. Sem esses ajustes químicos, o produto não ficaria mais natural, ficaria instável. O resultado é a chamada massa fina, homogênea, brilhante e previsível. A emulsão segue para as embutideiras a vácuo. Aqui o ar é tratado como um defeito. O vácuo remove bolhas que causariam oxidação, falhas estruturais e manchas visuais. A massa é forçada através de tubos calibrados, enquanto uma tripa de celulose envolve o produto.
Diferente das tripas naturais, a celulose oferece diâmetro constante do início ao fim. Braços mecânicos torcem a tripa em intervalos matematicamente definidos, centenas de vezes por minuto. Um balé mecânico perfeitamente sincronizado. Se isso parece excessivo, é porque qualquer desvio aqui se multiplica milhares de vezes adiante. Se você gosta de descobrir a engenharia invisível por trás das coisas mais comuns, inscreva-se no Hipercurioso. Toda semana uma nova imersão. Agora, colares intermináveis de salsichas cruas entram em fornos contínuos. Não são simples fornos, são ambientes controlados por zonas de temperatura, umidade relativa e fluxo de ar. Primeiro ocorre a secagem superficial, depois a afumação. Muitas indústrias modernas utilizam fumaça líquida atomizada, garantindo cor e sabor uniformes sem os subprodutos indesejados da queima direta. Por fim, o cozimento a vapor eleva a temperatura interna para cerca de 72 graus Celsius. É o ponto de pasteurização. As proteínas coagulam e a estrutura se solidifica. Mas o calor precisa parar, imediatamente. As salsichas passam por duchas de salmoura gelada. O choque térmico interrompe o cozimento e evita deformações. A tripa de celulose cumpriu sua função. Agora precisa sair. Nas descamisadoras, um túnel de vapor solta a tripa. Uma lâmina microscópica faz um corte preciso. Um jato de ar comprimido separa o invólucro da carne. Tudo acontece em frações de segundo. O que resta é a salsicha sem pele, mantendo sua forma apenas pela coagulação proteica. Sensores ópticos e sistemas de raio-x inspecionam cada unidade. Qualquer desvio de padrão é removido automaticamente. As aprovadas seguem para a embalagem a vácuo. O oxigênio é removido, aumentando a vida útil e garantindo segurança microbiológica. O que começou como carne irregular tornou-se um produto de precisão através de moagem controlada, química aplicada, moldagem a vácuo e tratamento térmico exato. Da próxima vez que você preparar um cachorro-quente, lembre-se, você não está apenas comendo um snack rápido, está consumindo séculos de evolução em conservação de alimentos, refinados pela engenharia. Isso é a inteligência por trás das coisas. Isso é hipercurioso.